Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e hoje eu quero conversar com vocês sobre ansiedade. Bom, eu pensei em fazer alguns vídeos falando sobre esse tema para ajudar muitas pessoas que sofrem então desse mal, infelizmente, e eu acredito que com as minhas experiências eu posso contribuir de alguma forma então para te ajudar ou ajudar pessoas que talvez tu conheça e que estão passando por esse terrível problema. A ansiedade é um sentimento que é inerente a todo ser humano. Todos nós então temos ansiedade. Obviamente, algumas pessoas vão ter mais, outras menos, mas a ansiedade, então, ela é um sentimento muito primitivo e nos ajuda na nossa sobrevivência. O que é, então, de fato, a ansiedade? É uma preocupação excessiva ou, então, uma expectativa apreensiva. A ansiedade, ela não é de todo ruim. A ansiedade, a gente também conta com a ansiedade boa, como eu sempre digo para os meus pacientes, que nos mostra ali, nos serve para mostrar que estamos passando pela primeira vez por uma situação ou que vamos então passar pela aprovação de alguma outra pessoa. Então, assim, quando tu vai marcar um encontro romântico com alguém, né, tu te coloca ali numa situação de ansiedade, porque tu não sabe como é que vai acontecer, então tu fica nervoso, aí te dá dor de barriga, né, tem todo uns sintomas físicos ali da ansiedade. Ou então quando tu tem uma viagem programada, que tu não consegue dormir direito no dia anterior. Isso acontece muito no primeiro dia de aula para as crianças, que elas não conseguem dormir direito porque elas estão ansiosas pelo primeiro dia de aula. Então aquilo que tu vai passar, vai vivenciar ou experimentar pela primeira vez. E por mais, por exemplo, que uma criança já tenha experimentado o primeiro dia de aula dela outras vezes, mas aquele primeiro dia de aula vai ser único e especial na vida daquela criança. Então, por isso que a gente tem essa ansiedade, né, frente a essa situação que a gente já viveu, mas que naquela vez vai ser vivida de uma forma muito única e especial. A ansiedade boa, então, ela serve pra gente se sentir vivo diante da nossa vida, de tudo aquilo que a gente está vivendo. E quando então que a ansiedade ela não é interessante, não é legal? Quando ela vem então cheia de sintomas físicos e emocionais e que acabam nos paralisando. Sim, a ansiedade ela tem esse poder, então, quando ela é vivida de uma forma muito intensa, que é o poder de paralisação, quando a gente está diante de uma situação e que a gente não consegue reagir de tão ansioso que estamos frente a essa situação. Então, quando a gente tem aí uma agitação, porque a ansiedade ela faz com que a gente, na maioria das vezes, se coloque numa situação de agitação. Então, a gente vai ter uma agitação corporal, uma agitação de pensamento, uma agitação de atitudes, de movimentos. A ansiedade acaba gerando também uma impulsividade diante das situações. Então, na maioria das vezes, os sintomas relacionados à ansiedade ruim vão estar ligados à agitação. Agitação de pensamento, de palavras, de atitudes, enfim, a gente se torna então cada vez mais agitados. E dentro também dos sintomas da ansiedade ruim, a gente tem aí uma irritabilidade, uma falta de concentração, uma tensão muscular, perturbação do sono e uma inquietação. Sabe quando a gente fica sem paciência, tudo aquilo que as pessoas nos dizem ou então aquilo que elas fazem, a gente fica irritado diante dessas pessoas, a gente acha elas idiotas, a gente acha que elas deveriam ter pensado melhor antes de fazer ou falar alguma coisa. Então, assim, tudo nos irrita, tudo é motivo de irritação, a gente fica extremamente sem concentração, a gente não consegue mais fazer planos para o dia seguinte, ou então a gente acaba esquecendo, por exemplo, coisas que a gente poderia comprar no supermercado, por exemplo, né? E a gente acaba esquecendo, então, coisas que são banais do dia a dia. A gente vai se dando conta de que a gente vai, então, tendo essa dificuldade de memorização e dificuldade também em se relacionar com as pessoas. E com consequência disso, a gente vai ficando muitas vezes também mais isolados, porque a gente não quer conviver com aquelas pessoas que estão tão chatas, né, nesse momento, mas quando na verdade é a gente que está vivenciando aí então um período de maior ansiedade. Bom, Marcela, mas aí quando que eu devo então me preocupar? Quando que eu sei então que essa ansiedade que todo mundo tem, no meu caso, por exemplo, está me atrapalhando? Bom, eu costumo sempre dizer que a gente tem que pensar no prejuízo de uma característica, né? A ansiedade tem todas essas características que eu falei para vocês.
E aí vocês têm que avaliar o prejuízo de todas essas características que vocês estão enfrentando nesse momento. Então, se vocês estão tendo prejuízo no trabalho, no convívio familiar, no convívio entre amigos, vocês precisam prestar atenção em tudo isso e buscar ajuda. O que é o mais indicado, então, de ajuda no momento em que a gente está ali passando por um momento de ansiedade, né? Que a gente está vivenciando, então, essa loucura da ansiedade. Bom, a gente deve, em primeiro momento, buscar a ajuda de um profissional, né, um psicólogo, para que vocês possam falar sobre tudo isso que está entristecendo vocês, chateando vocês, sendo o causador da irritabilidade de vocês, e buscar então um profissional que possam ouvir vocês sem nenhum julgamento. A terapia nada mais é do que uma pessoa, um profissional que vai ali escutar vocês a partir de toda uma teoria que se é estudada, e principalmente um profissional que não vai ter um pré-julgamento daquilo que vocês têm a dizer. Então eu costumo dizer para os meus pacientes que no setting terapêutico eles podem dizer o que quiserem e como quiserem e de quem quiserem, que eu não estou ali para julgar, mas sim para acolher todas as queixas e todas as histórias que os pacientes têm para me contar. Então, eu indicaria vocês a procurarem um psicólogo, então, nesse primeiro momento, e esse profissional vai ajudar vocês a avaliar a necessidade ou não de uma medicação. Em alguns casos, a ansiedade ela acaba se passando, extrapolando os limites e acaba gerando, então, um transtorno de pânico ou, então, gerando crises de ansiedade, né? Que daí eu vou falar em outros vídeos. E aí, nesse caso, então, é necessário entrar com uma medicação, mas cada caso é um caso. Então, não se automediquem, procurem um profissional que vai orientar vocês e vai avaliar a necessidade ou não da medicação. Vale lembrar também, e agora eu falo principalmente, né, para o povo cristão aí, que sim, que Deus tem o poder de curar, tem o poder de nos abençoar, tem o poder, então, de tirar todas as enfermidades, sim, do nosso organismo, mas Deus também capacitou profissionais para estarem aí nos auxiliando. Assim como tem os psicólogos, também tem os médicos que vão estar aí aptos para ajudar vocês. Acho também que exercício físico, uma boa alimentação, oração, falar com Deus sobre isso, tudo que vocês estão sentindo, ajuda muito nesses casos, né? Principalmente, então, quando a gente está num dia mais ansioso ou num período mais ansioso, vale a pena a gente parar um pouquinho, respirar, pensar nisso tudo que está acontecendo, levar as nossas preocupações a Deus em oração, meditação, né? Mas enfim, acho que é importante então falar para vocês que Deus está aqui para nos ajudar, mas que também colocou profissionais para estarem nos ajudando. Faça a sua parte também, busque ajuda, procure ajuda. E quem, Marcela, que estaria mais então suscetível a ter ansiedade? Bom, todos nós podemos ter ansiedade. Desde as crianças até os idosos, todos nós podemos ter ansiedade. Claro, né, gente, que a gente tem que levar em consideração também o estilo de vida, né, as pessoas que trabalham mais, as pessoas que têm um pavio curto, as pessoas que já passaram por algum trauma ou algum luto, são pessoas que têm mais probabilidade a ter ansiedade, né, assim também como ter depressão, mas isso é assunto para outro vídeo também. Mas então, avalie como que está a tua vida nesse momento, né? Se tu tá tendo uma vida muito agitada, se tu tá fazendo várias cadeiras na faculdade, se vocês estão fazendo muitas atividades aí na semana de vocês. Então, se tu tem aí uma semana super carregada, obviamente, tu tem uma probabilidade maior de ter ansiedade, porque tudo isso vai causando preocupações e vai gerando ansiedade. Então não tem como, muitas vezes, a gente não ser ansioso diante de uma rotina ou de uma vida agitada, por exemplo. Então acho que o primeiro passo também para a gente reconhecer, né, quando temos uma ansiedade patológica, digamos assim, é também avaliar o nosso ritmo de vida e o que temos feito, então, dos nossos dias, né, e que se a nossa rotina tem nos facilitado ou nos prejudicado. E aí, se há possibilidade de mudança, então vamos reaver essa rotina. E para finalizar,
Eu queria perguntar o que vocês têm feito então em situações em que vocês se reconhecem como ansiosos. Muitas vezes as pessoas acabam recorrendo a drogas lícitas e ilícitas, elas acabam recorrendo a um super consumo de alimentos ou então a uma compulsividade nas compras. Então a gente vai buscar refúgios aí para saber lidar, né, tentar lidar, digamos assim, com a ansiedade, mas a gente acaba então com isso tendo mais problemas. Então a gente tem um problema que é a ansiedade e tendo algumas atitudes ruins, a gente vai adquirir mais um problema ao invés de resolver. Então eu queria deixar aqui para vocês essa pergunta: o que vocês têm feito com a ansiedade de vocês? E a melhor forma, com certeza, é buscar um profissional e buscar então falar sobre isso e buscar ajuda frente à tua ansiedade. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas aí que vocês tenham. Falei um pouquinho então do que é ansiedade, o fato de termos a ansiedade boa, a ansiedade ruim, como que são então essas características, como que a ansiedade se manifesta e também como buscar então ajuda, tratamento. E eu acredito que quanto mais cedo a gente buscar ajuda, mais cedo também a gente fica curado, né? A ansiedade tem cura, sim, é possível se livrar então da ansiedade ruim, né? E ficar com somente a ansiedade boa, que é aquela, então, como eu disse antes, que vai nos ajudar a ter mais vida, ter mais gás, estar mais vivo diante das situações e não agir somente no automático, né? Acho importante, acho necessário a gente ter as borboletas no estômago, né? Aquilo que nos traz um pouco de adrenalina para o nosso dia a dia, mas que é diante de situações boas que vão nos acontecer. E não estar com borboletas no estômago a todo momento e muitas vezes nem saber o porquê que tem essas borboletas, né? Então é uma situação muito angustiante e eu não desejo para ninguém e principalmente para vocês que estão me assistindo. Mas se caso vocês estiverem então passando por essa situação, procurem ajuda, busquem profissionais, lembrem-se de que vocês não são loucos por terem ansiedade, né? Na verdade, de louco a gente, né, todo mundo tem um pouco de loucuras, mas o que eu quero dizer nessa questão do estigma, né, que muitas vezes foi colocado então que psicólogo é coisa para louco. Então vamos deixar esse preconceito de lado e vamos buscar ajuda e vamos buscar nos tratar para sermos pessoas cada vez melhores. E para quem não tem ansiedade, mas convive com alguém então que tenha, eu peço um pouquinho de paciência. Não é fácil e a pessoa com toda certeza do mundo não escolheu ter ansiedade. Então ame a pessoa que vocês têm aí do lado de vocês, respeite esse momento e dê todo o suporte para que essa pessoa consiga perder então essa ansiedade toda e fique só com a ansiedade boa, tá bom? Muito obrigada, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam e se vocês quiserem compartilhar ele com outras pessoas, eu vou ficar muito feliz de saber que eu estou ajudando vocês e, né, quem mais precisar assistir esse vídeo, tá bom? Beijos e até a próxima!